Olá, se você está tendo a oportunidade de ver esse vídeo agora, eu aconselho a você baixar o arquivo dele no seu computador e guardar num pendrive, porque o que nós vamos falar aqui é muito importante. Chega a ser uma denúncia muito grave. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Você sabe que essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 400, tá certo? Eu vou falar de uma experiência que eu tive como fiscal nas eleições desse ano de 2014. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu estou aqui com 5 boletins de urnas. Essas urnas foi aonde eu fiscalizei, numa instituição de ensino, tá certo? E eu fiquei responsável por recolher os boletins de urna dessas 5 sessões eleitorais, que, por sinal, todas encerraram às 17 horas em ponto. Às 17h10 eu já estava com todos esses boletins nas mãos, tá certo? São 5 boletins de urnas. Agora preste atenção, vou te dar uma estatística aqui. Uma sessão eleitoral tinha no total 322 eleitores aptos, votaram 236, uma abstenção de 26%. Ou seja, essas 236 pessoas gastaram perto de 57, quer dizer, gastaram perto de 5 horas e 50 minutos para votar. Ou seja, é feito para votar sem ter fila. O tempo médio para você votar com folga é 1 minuto e meio. Dá uma média de 40 votos por hora, que em 9 horas dá 360 votos. As urnas são sempre menos. Olha, a primeira tem 322, dessas que eu te mostrei, a outra 326, a outra 287, a outra 323, a outra 314. Bem, votaram na primeira 236, na segunda 218, na terceira 189, na quarta 231 e na quinta 219. Ou seja, uma média de 5 horas e meia para cada sessão. Assim, com 5 horas e meia todos já poderiam ter votado. Então, não há necessidade de ter fila no final. Geralmente não tem. Isso é padrão no Brasil inteiro. Agora preste outra atenção no que eu vou dizer para você. Vou mostrar para vocês aqui, né, que eu fui fiscal, né? Agora eu estou fiscalizando o primeiro turno das eleições de São Paulo, direto de São João del Rei. E aí eu quero dar os parabéns para a cobertura da CNN, que fez um trabalho excepcional, que deu para a gente ver aonde acontece a fraude, tá certo? Agora, vamos prestar atenção no que vem acontecendo há mais de 20 anos no Brasil durante o processo eleitoral, tá certo? Eu falo disso de São Paulo, por quê? Porque nós tivemos uma coligação do PT com o Geraldo Alckmin, que é da capital de São Paulo, que era tucano, que era PSDB versus PT. Então, depois que o Lula saiu da cadeia, ele fez uma aliança com Alckmin, que é da capital de São Paulo. E aí, os dois passaram a entender do processo que eu vou mostrar aqui agora. Ou seja, em São Paulo, o Bolsonaro ganhou o governo do estado. E o Alckmin queria recuperar a prefeitura, queria recuperar o seu reduto eleitoral, que antes era do Bruno Covas. E aí o Ricardo Nunes saiu com apoio, né, herdou a prefeitura com a morte do Bruno Covas e fez parceria com o Nunes, que é o governador ligado ao Bolsonaro. Então, o PT tinha essa obrigação de devolver esse eleitorado para o Geraldo Alckmin. E aí, eles lançaram um nome que tinha que vir com perfil de direita,
mas que não pudesse ser identificado como ligado ao Alckmin, porque o Alckmin está ligado ao governo Lula. Então, eles lançaram o Pablo Marçal com esse perfil de direita, para entrar no eleitorado que antes era do Geraldo Alckmin e passou a ser do pessoal da direita do Bolsonaro. O PT, geralmente, costuma vir com a cabeça de chapa para bater de frente com os candidatos tucanos. Isso durante toda a história que veio, né, nessa briga entre os dois. Nessa eleição, o PT não lançou o candidato, colocou o candidato da extrema esquerda, que é o Guilherme Boulos, e colocou uma vice, né, do PT, para não ficar sem representação. E a ideia era colocar Boulos e Pablo Marçal no segundo turno, tá certo? O Boulos não tinha ideia, né, para ganhar essa eleição. Ele estava, no meu entender, era um papel de coadjuvante para fazer um contraponto a Pablo Marçal, entendeu? Pablo Marçal, direita, Boulos, esquerda. Ou seja, o Pablo Marçal ia para o segundo turno com Boulos. Como os eleitores de Bolsonaro não votam em Boulos de jeito nenhum, todos iam votar no Pablo Marçal. Ou seja, o Alckmin ia recuperar o seu eleitorado com o Guilherme, com o Pablo Marçal. Mas aí não deu certo. E nós vamos descobrir como é que isso se deu, tá certo? Preste atenção. Um abraço para a turma da CNN, que fez um bom trabalho. São 5 horas da tarde e pelo horário de Brasília e pela primeira vez também numa eleição municipal no nosso país, todas as urnas nos mais de 5.000 municípios brasileiros se fecham ao mesmo tempo, respeitando o fuso horário de Brasília. Neste momento está acontecendo a corrida nas sessões eleitorais. Claro, quem estiver na fila ainda vai votar. Sempre demora um pouco mais. Mas em outras onde a votação já se encerrou, os presidentes de mesa estão retirando as mídias, os cartões de memória, vão levar até um cartório eleitoral ou muitas vezes na própria sessão e começar a transmissão daquelas informações de cada urna eletrônica, de cada sessão eleitoral para Brasília, que faz a totalização na sede do Tribunal Superior Eleitoral e de lá esses resultados vêm para todo o Brasil. Mas São Paulo, é importante notar, ainda muito incipiente, 0,02% de urnas apuradas. Mas Ricardo Nunes, do MDB, saiu na frente. O atual prefeito, que busca a reeleição, está com 42% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, 28%. Pablo Marçal, do PRTB, 21%, quase 22%. Reparem que a vantagem de Nunes para Boulos é de 14,1%. Equivalente à metade dos votos de Boulos. E preste atenção, essa diferença aconteceu quando começou a mostrar o primeiro boletim, que veio meia hora depois, com apenas 0,02% de urnas apuradas, levando em consideração que você consegue entregar tudo isso em menos de 20 minutos. Quer dizer, em 20 minutos você encerra a sessão eleitoral e a mídia já está dentro do computador do TSE, tá certo? Mas apenas 0,2% foram mostrados. Agora vamos acompanhar para a gente entender isso. Ministros do STF do Supremo Tribunal Federal explicam o motivo do atraso na entrega das urnas. Daquele livro de eleitores o número do título, porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo
que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. 1,08% de urnas apuradas apenas. Mas o que a gente está vendo neste momento é um crescimento de Pablo Marçal. Ele começou essa apuração em terceiro lugar, foi para segundo lugar, passando o Guilherme Boulos, e agora ele fica muito próximo, praticamente empatado, de Ricardo Nunes, o atual prefeito que busca a reeleição. Percebam só pelo número de votos. Ricardo Nunes, de novo, muito incipiente isso aqui, 1% de urnas apenas, mas Nunes tem 19.762 votos. Marçal aparece agora com 19.703. A diferença no percentual está praticamente igual. São Paulo está pegando fogo. 14,30%, quase 15% das urnas apuradas. Resiliência de dois candidatos, um de centro-direita e outro de direita. Ricardo Nunes, MDB, 29,86% dos votos. Pablo Marçal, na sequência, 29,22%. Guilherme Boulos, do PSOL, que vinha aparecendo em primeiro em muita pesquisa, 27,59%. Já atualizou, quase 45%. Segue muito próximo Márcio Gomes. Pode ser, seguir nessa toada, que Guilherme Boulos, que tem crescido nas últimas contagens, supere Ricardo Nunes. Sim. Vamos ver se vai continuar nesse cenário ou não. A questão aqui agora é a gente prestar atenção em São Paulo. Aqui a gente não sabe absolutamente nada. Tudo pode acontecer e a gente vai trazer números atualizados agora, quase 90% de urnas apuradas. E a gente não pode dizer quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Claro, podemos dizer, mas quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro. A diferença é absolutamente pequena. Ricardo Nunes tem 29,56% dos votos válidos. Guilherme Boulos, 28,89% dos votos válidos. E se mantém abaixo de 1% a diferença entre Boulos na segunda posição e Pablo Marçal do PRTB na terceira, com 28,23% dos votos válidos. Não andaram os ponteiros aqui na diferença, né? Praticamente igual. Praticamente igual. Cai um pouco para 0,52 agora. Exato. Não é nada frente aos milhões de votos. 51 passou 52 pontos percentual. Exatamente, mas 97,88% de urnas apuradas. 3 horas depois, ainda com 98,8% de urnas entregues. Detalhe, falta 1,2% de urnas para ser entregue. Quer dizer, para apurar, né? Para computar. E a diferença entre o primeiro e o terceiro é de 1,35. 3 horas depois. O que deveria ser feito em menos de 20 minutos, em 3 horas, e ainda tem essa diferença pequena. Nessa hora, o Nunes já garantiu no primeiro turno, porque se falta 1,2 e a diferença entre ele e o terceiro é de 1,35, não dá mais para ele sair do segundo turno. Agora é para ver entre Boulos e Marçal quem fica para disputar com Nunes. Vamos lá? Uma pequena atualização ali, Tainá. 98,89% das urnas apuradas. Nunes permanece. Ele cai um pouco. 29,49% dos votos válidos. A diferença entre ele e Boulos cai um pouquinho. Guilherme Boulos aparece agora com 29,05% de votos válidos. E Pablo Marçal, do PRTB, 28,14% dos votos válidos. 3 horas e 44 minutos, ainda com 98,8% de urnas entregues. Detalhe, falta 1,2%
de apuração. E a diferença entre o primeiro e o terceiro é de 1,35. Acho que eu já mostrei isso, né? Vamos lá. Olhando pelos números absolutos, a gente vê que entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, a gente está falando de menos de 53 mil votos. E de Guilherme Boulos para Ricardo Nunes, a diferença é de menos de 30 mil votos, 27 mil votos aproximadamente. É muito estreito, é muito estreito. Isso nunca aconteceu na cidade de São Paulo. O que falta aí? Dá para dizer já matematicamente que Ricardo Nunes está no segundo turno. A grande questão nesse momento é a diferença de Guilherme Boulos para Pablo Marçal. É por isso que a gente ainda não pode cravar. Ou seja, Nunes está, segundo o Fernando Nakagawa, 1,35 ponto percentual à frente do Marçal. E só faltam 1,11% dos votos. Ou seja, Marçal ainda pode chegar à frente do Boulos. Por isso que a gente não está cravando, mas isso num cenário hipotético de todos esses votos irem para Pablo Marçal. Não tem... Lembrando que esse procedimento dura em média apenas 20 minutos, hein? Até o envio da mídia aos computadores do TSE. 4 horas e 7 minutos depois. Vamos ver. 9 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Depois de 4 horas e 7 minutos de apuração, já podemos dizer que Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão para o segundo turno, disputando a prefeitura da capital paulista. Com 99,52% de urnas apuradas, Nunes termina neste momento da apuração, praticamente termina este primeiro turno com 29,49% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, vai para o segundo turno com 29,06% de votos válidos. 0,43% de diferença. Pablo Marçal, do PRTB, que chegou a ocupar a segunda posição, mas ao longo da apuração foi para a terceira, ficou com 28,14% de votos válidos. Neste momento que temos 99,5%, um pouco acima de 99,5% de urnas apuradas. Bem, vocês viram os ministros, né? Você tinha o Gilmar Mendes falando, você tinha o Flávio Dino, que é ligado ao PT, e você tinha o Alexandre de Moraes, que é ligado ao Geraldo Alckmin, né? Então você tinha 2 tucanos e você tinha um ligado ao PT, né? Que é tido como comunista, né? Que é o lá do Maranhão. E eles já conheciam esse esquema. Então, PT e PSDB conheciam o sistema. Mas Lula e Alckmin fizeram parceria. Um prefeito, um presidente, o outro vice. Ou seja, os dois começaram a usar esse mecanismo para poder ganhar do Bolsonaro em 2022. E estão usando agora, nessas grandes capitais, a mesma ferramenta para ganhar daqueles que são considerados de direita, tá certo? Agora, olha que interessante que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver que curioso isso aqui, ó. Que esse pessoal da CNN é muito bom de serviço, que dá até para a gente ter uma noção. Repare que quem estava se beneficiando com atraso na entrega das urnas eram Boulos e Marçal. Vamos ver isso aí? Preste atenção. Mas 97,88% de urnas apuradas. É muita urna, pouquíssimas urnas a serem definidas. E o Yuri estava mostrando no mapa das sessões eleitorais da capital paulista. Falta a Zona Leste, Guaianazes. Especificamente uma sessão. Zona eleitoral de Guaianazes. Cerca de 40% dos votos a serem apurados ali. E na região como um todo, na Zona Leste, Guilherme Boulos está na frente. Tudo depende de como está aquela sessão eleitoral Guaianazes. Consegue mostrar para a gente, Yuri? Para já, olha lá, andou para 58,30%, ainda faltam quase 42%, 41%, 41,7% das urnas, das sessões na região de Guaianazes, todos os olhos voltados ali para o extremo leste de São Paulo. 61,01% das urnas apuradas lá em Guaianazes, mas a gente também achou outras 2 sessões eleitorais, mais aqui para a Zona Norte, que ainda tem
urnas para apurar. Zona 0327, fiz a lição de casa antes de trazer essa informação para você. A gente está falando da Freguesia do Ó, um bairro super tradicional. Quem é fã de Gilberto Gil já ouviu na música. 62,59% das urnas apuradas. Márcio, quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhada lá nas zonas eleitorais? Talvez seja vale importante a gente fazer isso. Então, vou para lá. Vai indo lá. A sessão eleitoral de Guaianazes. Yuri estava acompanhando isso de perto e é fundamental a gente perceber o quanto avançou a apuração lá. E o mais de 73%, Márcio, 73,29% das urnas apuradas naquela zona eleitoral de Guaianazes. Opa, olha isso aqui, olha isso aqui. Aquela zona eleitoral da Freguesia do Ó, que estava amarelo, virou para a cor de Pablo Marçal. Gente, por isso que é importante a gente destacar. A gente pinta aqui com a cor do partido de que está na frente, mas isso não significa que está levando todos os votos. E olha que mesmo Guilherme Boulos tem uma votação expressiva, 27,66%. Mas isso também explica por que a diferença entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal está um pouquinho subindo paulatinamente para Guilherme Boulos e a diferença de Boulos para Nunes está descendo. Porque Pablo Marçal está conseguindo fazer um pouquinho de vantagem aqui, está tendo mais votos desses que faltam ser apurados na Freguesia do Ó para ele, Pablo Marçal, e não para Ricardo Nunes, como a gente poderia esperar, enquanto lá em Guaianazes está sendo mantida a tendência de Guilherme Boulos à frente de Pablo Marçal e depois de Ricardo Nunes. Agora você entende por que Bolsonaro consegue lotar as ruas e o PT não consegue fazer multidão, não consegue fazer ninguém, e ainda quando o Lula vai fazer alguma coisa de forma pública, é vaiado? Ou seja, faz campanha sem povo, porque o povo, desse povo, não está nas ruas, estão dentro das sessões eleitorais, trabalhando de mesário, de fiscal, de presidente de sessão eleitoral. Então, esse pessoal se acomodou de um jeito que eles não precisam nem de povo na rua, porque quando vai fazer a apuração, eles estão lá mexendo os pauzinhos. Essas duas regiões de São Paulo, Guaianazes e Freguesia do Ó, sei lá, né? Se a equipe do Nunes conseguir chegar, né, baixar os arquivos dessas sessões eleitorais, né, dessas regiões, porque os arquivos de logs das urnas é obrigação do TSE disponibilizar para as equipes dos partidos. Então, é uma forma de fiscalizar. Se a equipe do Nunes colocar a mão nessas sessões eleitorais de Guaianazes, né, na região de Guaianazes, que até às 8 horas tinha apenas 60% de votos apurados, ou nem isso, entendeu? Vai descobrir, porque nesses logs, nesses arquivos de logs, fala que hora que a urna começou, o primeiro que votou, não fala quem, mas foi quando foi registrado o primeiro eleitor até o último eleitor, né? E a hora que foi encerrada a urna eletrônica. Você vai ver e provavelmente depois das 17 horas vocês vão achar mais de 50% de votos nessas sessões eleitorais, no intervalo de tempo muito pequeno de um voto para outro, tá certo? Isso está generalizado, mas ali, como foi as últimas a entregarem, e aí você viu que nessas que são as últimas que são entregues, é onde esse pessoal fica na frente. Pablo e Boulos, que é a dobradinha, Alckmin e Lula. Vocês estão entendendo? Mas isso está acontecendo em todas as capitais do Brasil. Eu estou usando São Paulo como referência. Mas vocês podem estar certos que se vocês não colocarem fiscais em cada sessão eleitorais, isso vai continuar acontecendo. E depois, meu amigo, não adianta chorar o leite derramado. Eles vão gritar em alto e em bom som. Vou fazer o que eu quero porque é a vontade da maioria, porque nós ganhamos a eleição e temos que respeitar a democracia. Tá certo? Bem, aqui está minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Essa Comissão Cidadã de Inquérito foi criada especialmente para ilustrar esse episódio para você.
Vimos isso em 2022, estamos mostrando para vocês hoje em 2024, tá certo? Então, é hora do povo brasileiro acordar para esse detalhe. Não é só o voto impresso que é importante que todos estejam nas zonas eleitorais como fiscais. E aí tem que ter, porque a turma da esquerda já estão lá, mas não como fiscal, como mesário, como presidente, como secretário, entendeu? E eles conhecem o mecanismo. Então, nessa disputa de São Paulo, eles se dividiram para tentar colocar Boulos e Marçal no segundo turno. Por isso que o Nunes acabou ficando na frente do Boulos ou na frente do Marçal. Por quê? Porque eles estavam tentando empurrar os dois juntos. Isso que vocês viram, desse empate técnico até 99 minutos, né, 99% das urnas apuradas quase, você não vê isso. Isso não é normal. Agora eu quero que você comente, curta e compartilhe esse vídeo. E baixe esse vídeo no seu computador, porque eles vão querer tirar, entendeu? Se você teve a oportunidade e a sorte de ver isso, não desperdice esse material, senão você fica sem ele. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. Esse projeto é para pacificar o país e chegar à verdade. Então, se você quer construir democracia, ajude a compartilhar esse vídeo e ajude a manter a Comissão Cidadã de Inquérito doando qualquer valor aqui através do nosso jpnoticias@gmail.com, que é a nossa chave Pix. Um abraço e fique com Deus.